Então veja, apesar de não haver uma associação direta com a temática racial, Aquários, ele vai percorrer na sua narrativa, nos seus modos de organização da imagem em movimento, aspectos fundacionais da sociedade brasileira em relação às questões de classe e raça, que vão estar muito ligadas. Porque o modo secundário, que está descolado da base central da narrativa, ele parece sim obter um efeito centralizante, pensando na possibilidade de analisar esse filme enquanto um objeto artístico que interpreta a realidade brasileira nessa clivagem. Então é muito importante e é um modo de virada, e eu vou continuamente estar destacando aqui esse raciocínio da ausência acontecendo, do acúmulo de ausências, que é um acúmulo grande que favorece a presença dessa ausência, a tematização dessa ausência. É por essa ausência que se torna, que se coloca, que se acessa essa análise, essa interpretação racial. Outra coisa interessante para a gente colocar é que os meios de comunicação, incluindo o cinema, no nosso caso, eles são essa porta aberta para a gente analisar questões sociais, estudos, formas muito repetitivas de discursos que organizam a sociedade, constroem imaginários narrativos, sonoros e visuais. Para o quê? Para acabar configurando um conhecimento, uma estética, uma linguagem e uma produção simbólica de afetos. Então, é muito importante aqui a gente demarcar essa materialidade do cinema, porque o cinema tornou-se um instrumento documental, um objeto, um documento fundamental na construção do saber técnico, na formação de referências teóricas diversas e nas estratégias socioculturais, como essas arenas de disputas pelo poder simbólico. Então, veja, o cinema ele vem trabalhando nessa certa tensão de sistemas de representação estabelecidos e ele abre para possibilidades questionadoras sobre o mundo e sobre si mesmo. Então, aqui, a observação dessa articulação da linguagem como esse repositório objetivo de acumulações de significados e experiências, especificamente negras, experiências que falam sobre racialidade. Então, o cinema ele é esse meio de pensar a vida social que privilegia a ação, o significado e o poder simbólico. O que temos, então, é que o discurso cinematográfico atua como uma construção que envolve sujeito, história e linguagem, que produz sentido. Através de como? Pelo retorno insistente de figuras que funcionam como sínteses narrativas das representações que constituem o imaginário social. Então, o conceito aqui que a gente que vai trabalhar toda a questão em Aquários é a partir também da categoria de personagem, porque o personagem é quem dá mais nitidez à ficção, torna a ficção mais próxima, né? É através da personagem que essa certa camada imaginativa das narrativas se adensa e se cristaliza. O personagem é muito importante para isso. E a gente vai... a partir dessa personagem,
dessa categoria de personagem, a gente vai trabalhar a questão do racismo brasileiro, que tem uma sutileza e um silêncio que deixa mais difícil de perceber as suas expressões, para falar com Munanga, com cabelo e Munanga. Então é preciso educar os nossos ouvidos, tal como educar na gramática dos tambores que a gente falou em episódios anteriores, para o quê? Para entender essa relação ausência/presença nas produções audiovisuais do país. Porque o enredo do filme, em Aquários, fundamentalmente, que, entre outros aspectos, se desenvolve em torno de uma personagem principal, que é Clara, que ela é moradora do Aquários e da relação de Clara com Diego. Clara, ela é uma jornalista aposentada que, depois de diversas tentativas da construtora de Bonfim, na figura de Diego, que é neto do dono da empresa, de compra do apartamento. Então Diego vai lá, fica tentando fazê-la vender e não vende, né? Então assim, é o principal que faz a ação narrativa do filme prosseguir. Mas além disso, enquanto isso acontece, outras camadas vão sendo construídas e complexificando isso. O racismo é uma delas. A questão da raça é uma delas. Porque nesse filme, a questão racial ela é componente de uma realidade mais ampla, que seria a realidade brasileira. Então, ela traz o dado social do negro e do racismo na sociedade brasileira, organizado, como eu falei no início, enquanto o outro, o estranho, o não familiar, para a gente pegar como referência o que Frantz Fanon fala e o que Freud fala. Então, estruturalmente, a narrativa ela vai se organizar em Aquários colocando o negro como esse ser externo, cujas subjetividades não acessamos. O texto fílmico dos longas de Kleber, ele traz muito desses temas de modo sutil, ele tematiza esses temas. Não obrigatoriamente ele vai dentro desse raciocínio. Então, o que temos até agora é o seguinte: a fusão de dois planos. De um lado, o filme aborda a questão racial de maneira similar ao seu enquadramento na cultura brasileira, ou seja, secundariamente, sem se colocar muito, sutilmente, uma certa invisibilidade, mas é justamente observar quando a obra traz a questão racial de maneira secundária e aponta esse aparecimento, tanto em sua temática como em sua estrutura, que parece haver um caminho analítico proveitoso para que as possibilidades de enquadramento das representações raciais no cinema brasileiro contemporâneo possam acontecer de uma maneira mais complexa. Porque examinar se a periferia pode adquirir uma importância centralizante para o entendimento analítico do filme vai estar sendo relacionado com aquilo que a gente chama de representações raciais complexas no cinema brasileiro. Porque em Aquários parece haver uma quebra e um certo tensionamento de estereótipos sobre as subjetividades negras. Ou seja, os estereótipos são colocados, mas são colocados como uma evidência de algo. São nos momentos em que há uma tensão do bairro de classe média alta, em Boa Viagem, por exemplo, com um traficante branco de olhos azuis, morador desse local, e que vende drogas atrás dos quiosques da orla. Ou, por exemplo, um outro momento de tensionamento é quando garotos negros periféricos sorriem e se divertem na praça do bairro de Boa Viagem, ao invés de trabalhar dentro de uma noção de estereótipo de que eles iriam assaltar ali. Então tem um outro momento também que é evidenciado um negro que se formou em uma universidade pública em Direito ainda em 1969, num momento em que o ambiente de ensino era majoritariamente formado por pessoas brancas. Na historiografia dos personagens negros do cinema e também na telenovela, o movimento
é outro, né? O movimento, os estereótipos, eles aparecem daquela maneira mais clássica. E parece que Aquários, ele dá uma quebra nesses estereótipos. Ele também reproduz problemáticas raciais da realidade brasileira que não necessariamente apontam para um caminho de desvio desses estereótipos, mas ele dá a ver, é como se ele colocasse na arena esses aparecimentos como um recurso de construção de elementos da sociedade que inevitavelmente vão se imbricarem na estrutura da obra. Então, por exemplo, o principal, que é a relação de Clara, da personagem principal, com as empregadas domésticas, lá de Jane Juvenita. Porque, vejam, quando a gente pensa na questão do emprego doméstico no cinema e na televisão brasileiras, a gente vai estar pensando também como um espaço de permanência de práticas coloniais. Porque as empregadas, elas acabam tendo uma invisibilidade, elas acabam trabalhando dentro de um raciocínio na configuração de uma paisagem cotidiana que é meio intocada, porque é muito natural, porque tem os ecos da escravidão, né? Tem essa relação muito brasileira dessa forma como mulheres negras, principalmente, estavam associadas à produção de serviços, produção de uma manutenção do lar, e essa manutenção do lar, ela vem muito costurada a partir de uma relação muito sensível entre afeto e exploração.